Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Quem vos saúda é a sua irmã em Cristo, Alessandra Custódio, cidade de Garapava. Hoje nós estamos aqui em São José do Rio Preto. Estávamos aí lá na live da leitura bíblica. Agora nós estamos aqui na live para nós fazermos a leitura do livro Heróis da Fé. Ô, irmã Rosângela, paz do Senhor. A irmã Rosângela estava conosco no culto da manhã. Que bênção, né? Deus abençoe a todos vocês que estão entrando, quem está pela primeira vez. Amém? Deus abençoe vocês, tá bom? Meus queridos, minhas queridas, eu já quero dar início, né? Para nós não demorarmos muito. Então nós vamos aí, ó, tá fazendo a leitura desse livro aqui. Heróis da Fé. Amém? Nós vamos falar sobre João Bunyan, sonhador imortal. Ele nasceu em 1628 e morreu em 1688. Olha aí, ele viveu 60 anos, né? 60 anos. Morreu aos 60 anos de idade. Amém? Então nós vamos ler para que a fé da gente possa ser o quê? Aumentada. Né, meus irmãos? Então vamos lá. Pai, Senhor, irmã Lourdes. Deus abençoe. Vamos ler. Caminhando pelo deserto deste mundo, parei num sítio onde havia uma caverna, a prisão de Bedford. Ali eu deitei-me para descansar. Em breve adormeci e eu tive um sonho. Eu vi um homem coberto de andrajos de pé e com as costas voltadas para sua habitação, tendo sobre os ombros uma pesada carga e nas mãos um livro. Faz 3 séculos que João Bunyan assim iniciou o seu livro, O Peregrino. Os que conhecem as suas obras literárias podem testificar de que ele é, de fato, o sonhador imortal. Estando ele morto, ainda fala. Contudo, enquanto miríades de crentes conhecem O Peregrino, poucos conhecem a história da vida de oração desse valente pregador. Bunyan, na sua obra Graça Abundante ao Principal dos Pecadores, nos informa que seus pais, apesar de viverem em extrema pobreza, conseguiram ensiná-lo a ler e escrever. Ele mesmo intitulou-se o Principal dos Pecadores. Outros atestam que mesmo em sua impiedade jamais foi beberrão ou imoral. Contudo, ele casou com uma moça de família cujos membros eram crentes fervorosos. Olha aí, gente, a família dele vivia em extrema pobreza, mas o pai dele, né, fez de tudo para poder conseguir fazer ele ler e escrever, né? E aqui está falando que mesmo sendo um pecador, uma pessoa que estava ainda fora da presença de Deus, ele nunca foi beberrão ou uma pessoa imoral. E foi ele quem escreveu o livro O Peregrino. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse livro, O Peregrino, né? Tem até uma certa história também, parece que fizeram até um filme também, né, sobre o peregrino. Mas tem o livro, eu já li o livro, O Peregrino, né? Aqui diz assim, Bunyan era funileiro, e como acontecia com todos os funileiros, ele era paupérrimo, quer dizer que ele era pobre, irmãos, pobre, era funileiro e pobre. Ele não possuía nenhum prato, nenhuma colher. A única coisa que ele tinha era 2 livros. O Caminho do Homem Simples para o Céu e A Prática da Piedade. Obras que seu pai, ao falecer, lhe deixara. Era a herança que ele recebeu do pai dele. O pai dele morreu e deixou 2 livros que ele mesmo escrevera para ele de presente. Ficou de herança, né? Olha aí, a única coisa que ele tinha. Apesar de Bunyan achar algumas coisas que lhe interessavam nesses 2 livros, somente nos cultos é que se sentiu convicto de estar no caminho para o inferno. Descobre-se nos seguintes trechos transcritos de Graça Abundante ao Principal dos Pecadores, como ele lutava em oração no tempo da sua conversão. Veio-me às mãos uma obra de Hunters, livro estimado por alguns doutores. Não sabendo julgar os méritos dessas doutrinas, dediquei-me a orar desta maneira. Ó Senhor, eu não sei julgar entre o erro e a verdade. Senhor, não me abandones por aceitar
ou rejeitar essa doutrina cegamente. Se ela for de ti, não me deixe desprezá-la. Se for do diabo, não me deixe abraçá-la. Louvado seja Deus! Ele que me dirigiu a clamar, desconfiando da minha própria sabedoria. Ele mesmo me guarda do erro dos hunters. A Bíblia já era para mim muito preciosa nesse tempo. Enquanto me sentia condenado às penas eternas, admirei-me de como o próximo se esforçava para ganhar os bens terrestres. Como se esperasse viver aqui eternamente. Se eu pudesse ter a certeza da salvação da minha alma, como eu me sentiria rico, mesmo que não tivesse mais para comer, a não ser o feijão. Busquei ao Senhor, orando e chorando, e do fundo da minha alma eu clamei: ó Senhor, mostra-me, eu te rogo que me amas com amor eterno. Logo que clamei, voltaram para mim as minhas palavras como um eco: eu te amo com amor eterno. Deitei-me para dormir e em paz, e ao acordar no dia seguinte, a mesma paz permanecia na minha alma. O Senhor me assegurou: amei-te enquanto vivias no pecado, amei-te antes, amo-te depois e amar-te-ei por todo sempre. Certa manhã, enquanto tremia na oração, olha, gente, esse povo orava até tremer, gente, o corpo sacudia de tanto que a glória de Deus era grande. Olha aí, enquanto tremia na oração, porque pensava que não houvesse palavra de Deus para me sossegar, ele me deu esta frase: a minha graça te basta. Essa palavra também foi dada para Paulo. Lembra que Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele orou ao Senhor por 3 vezes: tira de mim esse espinho na carne, tira de mim. Eu não aguento mais essa perseguição, tira de mim. O Senhor disse: a minha graça te basta, eu não vou tirar não. Eu permiti esse espinho para que você não venha se exaltar por causa da excelência das revelações. Então, olha aí. O meu entendimento foi tão iluminado como se o Senhor Jesus olhasse dos céus para mim, pelo telhado da casa, e me dirigisse essas palavras. Voltei para casa chorando, transbordando de gozo, humilhando até o pó. Contudo, certo dia, quando andava no campo, a consciência inquieta, de repente essas palavras entraram na minha alma: tua justiça está nos céus. E parecia que com os olhos da alma via Jesus Cristo à destra de Deus, permanecendo ali como minha justiça. E vi além disso que não é o meu bom coração que torna a minha justiça melhor, e nem que a prejudica. Porque a minha justiça é o próprio Cristo, sim, Jesus Cristo é a justiça que nos livra da ira de Deus. O mesmo ontem, hoje e para sempre. As cadeias então caíram-me das pernas. Fiquei livre das angústias. As tentações perderam a força e o horror da severidade de Deus não mais me perturbava. Voltei para casa regozijando-me na graça e no amor de Deus. Não achei na Bíblia a frase: tua justiça está nos céus, mas achei: qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. E vi que a outra frase era verdade. Enquanto eu assim meditava, o seguinte trecho da Escritura penetrou no meu espírito com poder. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. E assim eu fui levantado para as alturas e me achei nos braços da graça e misericórdia. Antes temia a morte, mas depois eu clamei: eu quero morrer. Quem tem um verdadeiro encontro com Deus, irmãos, quem tem Jesus de verdade, não tem medo da morte. Amém? Porque a morte é passar dessa vida para outra vida. Quem está em Cristo não morre, passa dessa vida para outra vida. Então, quem está em Cristo, meus irmãos, não tem medo da morte. Esse homem aqui tinha, porque ele não tinha tido ainda um verdadeiro encontro com Deus. Mas quando ele teve, ele dizia assim: eu quero morrer, me leva embora dessa terra, Senhor. Eu quero estar contigo. Olha aí, a morte tornou para mim uma coisa desejável. Meu Deus. Não se vive verdadeiramente antes de passar para outra vida. Tem alguém nessa live que tem medo de morrer? Existem muitos cristãos que têm medo da morte. Para que medo de morrer, irmãos? Paulo falou assim:
que o viver era Cristo, o morrer era ganho, lucro. Quando a gente morre é lucro. É lucro, nós vamos estar pertinho de Deus. Então a gente não pode ter medo da morte. Crente salvo não pode ter medo da morte. Amém? Olha aí. Não se vive verdadeiramente antes de passar para outra vida. Pensava eu. Esta vida é apenas um sonho em comparação à outra. Foi nessa ocasião que as palavras herdeiros de Deus se tornaram tão cheias de sentido que eu não tenho como explicá-las aqui neste mundo. Herdeiros de Deus. O próprio Deus é a porção dos santos. Ele é a nossa herança. Eu vi e disso me admirei. Contudo, não posso contar o que vi. Cristo era um Cristo precioso na minha alma. Era o meu gozo, a paz, o triunfo por Cristo. Era tão grande que eu tive a dificuldade em conter-me e ficar deitado. Bunyan, ainda que lutando para sair da escravidão do vício do pecado, ele não fechava a alma aos perdidos que ignoravam os horrores do inferno. Acerca disso, ele escreveu: eu percebi pelas Escrituras que o Espírito Santo não quer que os homens enterrem os seus talentos e dons, mas antes que despertem esses dons. É verdade, verdade. O Espírito Santo não quer que nós venhamos enterrar os talentos e dons na areia, como fez aquele homem, aquele servo inútil, negligente, né? Ele quer que a gente desperte os dons que há em nós, que há em ti, né? Dou graças a Deus por me haver concedido uma medida de entranhas e compaixão pela alma do próximo. Me enviou a esforçar-me grandemente para falar uma palavra que Deus pudesse usar para apoderar-se da consciência e despertá-la. Nisso o bom Senhor respondeu ao apelo de seu servo. E o povo começou a mostrar-se comovido e angustiado de espírito ao perceber o horror do seu pecado e a necessidade de aceitar a Jesus Cristo. De coração, clamei a Deus com grande insistência, que ele tornasse a palavra eficaz para a salvação da alma. De fato, disse repetidamente ao Senhor que, se o meu enforcamento perante os olhos dos ouvintes servisse para despertá-los e confirmá-los na verdade, eu aceitaria alegremente. Mas anelo em cumprir o meu ministério era o de entrar nos lugares mais escuros do país. Na pregação realmente sentia dores de parto para que nascessem filhos para Deus, sem fruto. Não ligava a importância a qualquer louvor aos meus esforços. Com fruto, não me importava com qualquer oposição. Ele queria frutos, queria almas salvas. Os obstáculos que Bunyan tinha de encarar eram muitos e variados. Satanás, vendo grandemente prejudicado pela obra desse servo de Deus, ele começou a levantar barreiras de todas as formas. Bunyan resistia fielmente a todas as tentações de vangloriar-se sobre o fruto do seu ministério e cair na condenação do diabo. Quando certa vez um dos ouvintes lhe disse que pregar um bom sermão, ele respondeu: não precisa dizer-me isso. O diabo já cochichou a mesma coisa no meu ouvido antes de sair da tribuna. Então o inimigo das almas suscitou calúnias e boatos em todo o país, a fim de induzi-lo a abandonar o seu ministério. Olha, ele passava uma luta, né? Uma luta aí, o diabo querendo derrubá-lo, né? Chamavam-no de feiticeiro, jesuíta, cangaceiro e afirmavam que vivia amancebado e que tinha 2 esposas e que seus filhos eram ilegítimos. Olha aí quanta calúnia esse homem passou. Às vezes você fala assim, eu estou sendo caluniada, às vezes essa calúnia é uma calúnia, olha quanta calúnia esse homem passou aqui. O mesmo sofrimento se cumpriu em todos os nossos irmãos. A Bíblia fala que todos aqueles que piamente quiserem servir a Deus padecerão o quê? Perseguições. Mas nada se compara à glória que em nós será revelada. Romanos 8,18. Foi o que disse Paulo. Então olha aí. Olha o que esse homem passou aqui. Foi chamado de feiticeiro, cangaceiro. Falava que ele tinha 2 mulheres. Jesus. Olha aí, que os filhos dele não era filho legítimo, que a mulher tinha pulado a cerca. Misericórdia, Senhor. Irmão do céu, o negócio é feio. Servir Jesus, olha, a gente passa luta mesmo, né?
Quando o maligno falhou em todos esses planos, olha, o maligno fez plano de tudo quanto é jeito para acabar com ele, mas não conseguiu. Olha aí. Queria desviar Bunyan do seu ministério glorioso. Seus opositores denunciaram por não observar os regulamentos dos cultos da igreja oficial. As autoridades civis o sentenciaram à prisão perpétua, recusando terminantemente a revogação da sentença. Apesar de todos os esforços de seus amigos e dos rogos da sua esposa, ele tinha de ficar preso até se comprometer a não pregar mais. Olha, vocês estão escutando, gente? Eles iriam deixar ele preso até ele pôr uma coisa na cabeça dele, que ele não poderia pregar mais, até ele desistir de pregar. A hora que ele falasse assim, eu não vou pregar mais, tá bom, agora nós vamos soltar você da cadeia. E a gente aqui achando que a gente tá passando luta. Ah, eu tô numa luta. Isso que nós passamos não é luta, não. Acerca da sua prisão, ele diz: nunca tinha sentido a presença de Deus ao meu lado em todas as ocasiões, como depois de ser encerrado na prisão. Olha aí, foi lá que ele sentiu mais e mais a presença de Deus. Quando a gente está na luta, na perseguição, é aí que nós sentimos e estamos mais perto de Deus. Nós ficamos mais perto de Deus, é na hora da luta. É aí que ele está mais pertinho de nós. Fortalecendo-me tão ternamente com esta ou aquela escritura, até me fazer desejar, se fosse lícito, maiores provações para receber maiores consolações. Antes de eu ser preso, eu previ o que aconteceria. Duas coisas ardiam no coração acerca de como poderia encarar a morte, se chegasse a tal ponto, né? Ele ficava pensando, né? Como que eu vou me proceder a hora que eu tiver que encarar a morte, ver ela assim, ó, na minha frente? Como que eu vou fazer? Como que eu vou reagir? Como que eu vou proceder? Né? Ele ficava pensando. Fui dirigido a orar, pedindo a Deus que me fortalecesse com toda a força, segundo o poder da sua glória, em toda fortaleza e longanimidade, dando com alegria graças ao Pai. Quase eu nunca orei durante o ano em que precedeu a minha prisão, sem que essa escritura me entrasse na mente, e eu compreendesse que para sofrer com toda a paciência, devia ter toda a fortaleza, especialmente para sofrer com alegria. Sofrer com alegria. Vocês estão entendendo? Porque às vezes a gente está sofrendo, passando luta com tristeza, reclamando, murmurando. Ai, que luta. Ai, eu tô aguentando mais. Ai, que tristeza, eu tô na luta. Ele está falando de sofrer com alegria. Ô, glória, igual os discípulos em Atos 5. Apanhar e todo mundo alegre. Oh, apanhei por causa do amor de Jesus. Oh, glória, aleluia, Jesus. Eu apanhei. Olha aqui a marquinha. Oh, glória. A segunda consideração foi na passagem que diz: nós não temos tido dentre nós mesmo a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, porém em Deus que ressuscita os mortos. Cheguei a ver por essa escritura que se eu chegasse a ponto de sofrer como devia, primeiramente tinha de sentenciar à morte todas as coisas que pertencem à nossa vida, considerando-me a mim mesma, minha esposa, meus filhos, a saúde, os prazeres, tudo, enfim, como mortos para comigo e eu morto para com eles. Resolvi como Paulo disse, não olhar para as coisas que se vê, mas sim para as coisas que não se vê. Porque as coisas que se vê são temporais, são passageiras, mas as coisas que não se vê são eternas, duras para a vida inteira. Eu compreendi que se eu fosse prevenido apenas de ser preso, eu poderia de improviso ser chamado também para ser açoitado, amarrado ao pelourinho. Ainda que esperasse apenas esses castigos, eu não suportaria o castigo de desterro. Mas a melhor maneira para passar o sofrimento seria eu confiar em Deus. Quanto ao mundo vindouro, quanto a este mundo, devia considerar o sepulcro como minha morada. Estender o meu leito nas trevas e dizer à corrupção: tu és o meu pai, e aos vermes, vós sois minha mãe e minha irmã. Contudo, apesar desse auxílio, eu senti-me um homem cercado de fraquezas. A separação da minha esposa, dos nossos filhos aqui na prisão, torna-se às vezes como se fosse separação de carne dos ossos. Era doído, né? É a mesma coisa que separar a carne dos ossos, era doído. Separar, sair de perto da esposa, dos filhos, ficar preso por amor de Jesus.
E isto não somente porque me lembro das tribulações e misérias que meus queridos têm de sofrer, especialmente a filhinha cega. Ele tinha uma filhinha cega, gente. Minha pobre filha, quão triste é a tua porção neste mundo. Serás maltratada, pedirás esmola, passarás fome, frio, nudez, outras calamidades. Ó, os sofrimentos da minha ceguinha quebrar-me o coração aos pedaços. Eu meditava muito também sobre o horror ao inferno dos que temiam a cruz a ponto de recusarem a glorificar a Cristo, suas palavras, leis perante os filhos dos homens. Além do mais, eu pensava sobre a glória que ele preparará para os que em amor, fé e paciência testificavam dele. Olha, ele ficava pensando, imagina a glória, como vai ser lindo para aqueles que estão perseverando na presença de Deus. Como vai ser lindo, meu Deus, os irmãos que perseveram na presença de Deus. Olha aí, meu Deus. E tudo isso, ó, a lembrança dessas coisas servia para diminuir a mágoa que ele sentia ao lembrar de que ele e os seus queridos sofriam pelo testemunho de Cristo. Ele ficava pensando nessas coisas para diminuir a mágoa que ele sentia, né? Porque ele e todos os seus queridos, né, estavam sofrendo por causa do testemunho de Cristo. Nem todos os horrores da prisão abalaram o espírito de John Bunyan. Quando ele oferecia sua liberdade sob a condição de ele não pregar mais, ele respondia: se eu sair hoje da prisão, eu vou pregar amanhã com o auxílio de Deus. Qual seria a sua reação? Como que você procederia se você tivesse preso como ele estava e alguém dissesse: eu só vou te liberar da cadeia se você disser que vai parar de pregar? O que você responderia, minha irmã? O que você falaria, meu irmão? Sabe o que ele falava? Se me liberarem da prisão, amanhã eu vou pregar a palavra de Deus com o auxílio de Deus, que Deus vai me ajudar e eu vou pregar. Era assim. Olha aí. Mas se alguém pensar que, afinal de contas, John Bunyan era apenas um fanático, deve ler e meditar sobre as obras que nos deixou. Graça abundante. Irmão, nós não é crente não, irmão. Perde esse povo aqui, irmão. Misericórdia de nós. Jesus tem misericórdia de nós. Nós não somos crentes não, irmão. Nós temos negado Jesus com as nossas obras. Qualquer coisinha, eu não vou na igreja mais, qualquer coisa eu não quero ser crente, eu vou abandonar a doutrina. Tem hora que a gente fala assim, estou muito feia, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou pôr uma maquiagem. Já estamos negando o Senhor com as nossas obras. Cortando a nossa cruz. Porque me perseguiram, falaram que eu estou feia, que eu estou isso, vou fazer uma plástica. Olha aí, a gente não aguenta nem esse tipo de luta. Será que nós podemos ter esse título de cristão? Olha aqui, irmão. Se me soltar amanhã, eu vou pregar sim. Vou pregar com o auxílio de Deus. Olha aí. Meu Deus, meu Pai. Aqui ainda diz assim. Passou mais de 12 anos encarcerado. É fácil dizer que foram 12 longos anos. Jesus, olha aqui, irmãos, ó. Mais de 12 anos na cadeia. E é fácil dizer que foram 12 longos anos, mas é difícil conceber o que isso significa. Ele passou mais da quinta parte da sua vida na prisão, dentro da cadeia, gente. Na idade de maior energia. Olha aí. Foi um quacre chamado Whitehead que conseguiu sua libertação. Depois de liberto, ele pregou em Bedford, Londres e muitas outras cidades. Era tão popular que foi alcunhado de Bispo Bunyan. Ele continuou seu ministério fielmente até a idade dos 60 anos, quando foi atacado de uma febre e faleceu. O seu túmulo é visitado por dezenas de milhares de pessoas. O orador, escritor, pregador, professor da escola dominical e pai de família, cada um conforme seu ofício, podem lucrar grandemente com o estudo do estilo e méritos dos seus escritos.
apesar dele ter sido apenas um humilde funileiro sem instrução. Olha aí. Mas como se pode explicar o maravilhoso sucesso de Bunyan? Como pode letrado pregar como ele pregava, escrever no estilo capaz de interessar a criança e ao adulto, ao pobre, ao rico, ao douto e indouto? Gente, era um homem letrado, gente. Escreveu obras, livros e pregava o evangelho sendo iletrado. O que Deus não pode fazer por nós, irmão? Deus é Deus do impossível, gente. E aí tem gente, não lê a Bíblia porque eu não sei ler. A gente põe tanto impedimento, arruma tanta desculpa para não chegar perto de Deus. O ser humano, eu não tenho tempo, arruma tempo, tira tempo, se você ama Deus de verdade. Quantos cristãos, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, mas tempo para outras coisas tem. Eu garanto para você que tem gente agora no TikTok fazendo dancinha, tem gente agora em tudo quanto é rede social aí vendo coisa que não edifica. Mas quando é assunto bíblico, de ser edificado pela palavra, não quer participar. Não tem interesse. Amém? Olha aí. Porque quando a gente quer, Deus dá jeito. Olha aqui, o homem letrado. Olha aqui, o homem que não sabia, meus irmãos. Meu Deus. De nada, e de repente escreve um monte de obra. Meu Deus. Olha aí. Prosseguindo aqui. A única explicação do seu êxito é que ele era um homem constante, em constante comunhão com Deus. É isso aqui, ó, que nós precisamos ter, comunhão com Deus. E comunhão com Deus a gente consegue através do quê? Da oração. Vida de oração e leitura bíblica. Amém? Você quer ter comunhão com Deus? Ora e lê a Bíblia, que você vai conseguir ter comunhão com Deus. Apesar do seu corpo estar preso no cárcere, a sua alma estava liberta. Porque foi ali numa cela que João Bunyan teve as visões descritas nos seus livros. Visões muito mais reais do que os seus perseguidores e as paredes que o cercavam. Depois de desaparecer os perseguidores na terra e as paredes virarem pó, o que Bunyan escreveu continua a iluminar e alegrar todas as gerações. Estou acabando já o livro, tá? Eu estou acabando aqui. O que vamos citar mostra como Bunyan lutava com Deus em oração. Lutava com Deus em oração, gente. Olha, é oração. O segredo da vitória é oração. Comunhão é oração. Há na oração um ato de desrevelar a própria pessoa. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando a gente ora, nós esvaziamos a nós mesmos e nos enchemos de Deus. E quanto mais a gente ora, mais nós vamos transbordar da glória de Deus. Há na oração um ato de desvelar a própria pessoa, de abrir os suspiros e gemidos. Senhor, disse Davi, diante de ti está todo o meu desejo, o meu gemido não te é oculto. Salmo 38, verso 9. E outra vez, a minha alma tem sede do Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei ante a tua face, a face de Deus. Quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma. Salmo 42, verso 2 ao 4. Note, derrama a minha alma é um termo demonstrativo de que em oração sai a própria vida e toda a força para Deus. Em outra ocasião escreveu, as melhores orações consistem, às vezes, mais em gemidos do que em palavras. E estas palavras não são mais do que a mera representação do coração, vida e espírito de tais orações. Você já orou a ponto de você gemer e você não conseguir falar nada, a não ser só sair gemido, gemido, gemido e você só chorar na presença de Deus? Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo, já tive essa experiência. A gente ali começa a orar e de repente a gente se vê em lágrima e só sai gemido e choro e pranto ali na hora da oração e a gente não consegue falar mais nenhuma palavra sequer. Amém? Então, ó, as melhores orações consistem às vezes mais em gemidos do que em palavra. As melhores orações são aquelas que consistem em gemidos, mais em gemidos do que em palavras. Em outra, ou seja, como ele insistia e importunava em oração a Deus, fica claro no trecho seguinte. Eu te digo, continua a bater, continua a chorar, continua a gemer e prantear. Se ele não levantar para te dar, porque és teu amigo, ao menos por tua
importunação, ele vai se levantar e ele vai dar tudo o que você precisar. Lembra dessa passagem bíblica do amigo importuno? Você batendo na porta, chegou um amigo lá em casa, ele quer comer pão. Você tem pão aí para me emprestar? Acorda, eu preciso de um pão emprestado. E às vezes a pessoa tá lá dentro, ai que importunação. Se ele não levantar por ser teu amigo e abrir a porta e te dar o que você precisa, pelo menos por causa da tua importunação, ele vai abrir a porta e falar, toma, leva embora, toma o pão aqui. Vai te dar tudo o que você precisa. Amém? Olha aí. E qual a maneira da gente importunar Deus? É na oração. É na oração. Senhor, olha eu aqui de novo, na porta batendo. Senhor, Senhor. Senhor, me visita aqui, Senhor. Tem misericórdia de mim. Amém. Se ele não te dá, porque ele é teu amigo. Porque tem umas pessoas que são amigo íntimo de Jesus, na verdade. Ele pede e Deus dá. Tem pessoa que tem uma intimidade, irmão. Tem umas pessoas que têm uma intimidade muito grande com Deus, viu? É aquele amigo mesmo, né? Amém? Faz tudo o que ele manda. Amém? E olha aí, se ele não te der porque ele é teu amigo, ele vai te dar por causa da tua importunação. Tua perseverança. Tua fé. Aqui diz assim, sem contestação, o grande fenômeno da vida de John Bunyan consistia no seu conhecimento íntimo das Escrituras, as quais amava, e na perseverança em oração ao Deus que adorava. Se alguém duvidar que Bunyan seguia a vontade de Deus nos 12 longos anos que passou na prisão de Bedford, deve lembrar-se de que esse servo de Cristo, ao escrever O Peregrino atrás das grades, ele pregou um sermão que já dura quase 3 séculos e que hoje é lido em 140 línguas. É o livro de maior circulação depois da Bíblia. Sem tal dedicação, não seria possível conseguir o incalculável fruto eterno desse sermão pregado por um funileiro cheio da graça de Deus. Gente, ele era um funileiro. Mexia com... Funileiro é que mexe com carro, né? Amém. Meu pai é funileiro. Amém? Ele era funileiro, né? Mas cheio da graça de Deus. Funileiro pobre, paupérrimo, que nós lemos aqui, né? Agora você imagina, ele foi preso, só que as prisões contribuíram para o crescimento da obra de Deus, para a edificação da obra de Deus. É que nem Paulo, as prisões dele contribuíram para a obra de Deus. Na prisão ele escreveu esses livros aqui. Pensa que ele ficou lá na prisão de braço cruzado, chorando, quero sair daqui, me tira daqui. Não. Ele ocupava o seu tempo preso para poder cooperar para a obra de Deus. Olha aí, mesmo preso, né? Mas a palavra de Deus estava presa, não. Amém? Forma aportuguesada de Quakers, como eram mais conhecidos membros da Sociedade dos Amigos, nome de uma comunidade cristã protestante, surgida no século XVII. No início eram os seguidores de um pregador leigo inglês, George Fox, que em 1647 começou a pregar a doutrina de Cristo dentro. Todas essas pessoas podem sentir a palavra de Deus em suas almas, caso esforcem para ouvi-la. Interpretavam literalmente as palavras de Jesus Cristo nas Escrituras e eram contra prestar juramentos e contra a guerra. Destacavam-se sempre pela solidariedade. Em 1947, os comitês britânico e americano do socorro Quaker, acho que é isso aí, Quaker, internacional, receberam o Prêmio Nobel da Paz. Enciclopédia em carta. Amém. Acabou. O próximo será Jonathan Edwards. É o próximo que depois nós vamos... Era um grande avivalista, né? É o próximo depois quando nós formos ler. Tá bom? Eu espero que você seja edificado. Amém? Talvez você vai perguntar assim, mas eu vou ser edificado, o que é essa palavra, o que é esse testemunho desse homem aí, desse cara me ajudou? Pode me ajudar. O que eu vou aprender com isso? Aprender que a prisão que você está passando, a luta que você está passando, essa perseguição, vai contribuir para o crescimento da obra de Deus, para a edificação da obra de Deus. Esse homem mesmo preso, ele fez a obra de Deus. Amém?
Não tem desculpa, irmão. Ah, eu tô preso. Ah, eu tô tarefada. Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu não tem desculpa, irmão, para fazer obra de Deus. Amém? Ah, eu sou iletrada. Ah, eu não sei nada. Não, nós aprendemos, irmão, que quem ama Deus, quem tem sede, quem tem fome de Deus, arruma um jeito. Amém? Zaqueu queria ver Jesus, ele era de pequena estatura. O que foi que ele fez? Lucas 19. Subiu em cima da árvore, gente. A minha mãe, saudade, mãezinha. Zaqueu subiu em cima da árvore, gente. Eu quero ver Jesus. Dá seu pulo, dá seu jeito. Quer ver Jesus? Quer ouvir a voz dele? Quer ter intimidade com ele? Gente, então tem que sair do comodismo, gente. Tem que esforçar, tem que ter bom ânimo. Amém? Ah, eu queria tanto ser um grande... Grande não, né? Vamos tirar essa palavra grande. Eu queria ser um pregador da palavra. Eu queria ser usado por Deus. Ah, só fica naquele queria, mas cadê? Eu tenho que pagar o preço. Se a gente quer, nós temos que pagar o preço. Ler Bíblia, orar, ir para a igreja, buscar. Né? Se nós ficar só falando eu quero e não fazer nada, não adianta nada. Amém? Quem tem sede tem que cavar o poço e até achar água. Amém? Tem que dar seus pulos, né? Não é morrer de sede, é morrer de fome. Amém? Glória a Deus. Então tá aí, gente. Seja edificado, Deus abençoe vocês. Tá bom? Orem por nós. Estaremos orando por vocês. A paz do Senhor e a paz do Senhor.